Olá a todos, nós iremos falar sobre a vida de Martin Luther King. Ele nasceu na Atlanta, em 1929, Geórgia, Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Filho e neto de pastores da Igreja Batista, ele segue o mesmo caminho de seus pais. Em 1951, ele se forma em teologia na Universidade de Boston, e em 1954, ele assume a função de pastor em uma igreja no Alabama. Desde muito jovem, Martin Luther King ele tomou consciência da situação de segregação social e racial em que viviam os negros do seu país, em especial ali nos estados do Sul. Em 1955, ele começa a sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos, inspirado principalmente na figura de Mahatma Gandhi, na teoria da desobediência civil de Henry David, e as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra o apartheid na África do Sul. Ele faz vários protestos, né? E por toda a sua vida ele vai lutar em busca dos direitos civis, especialmente dos negros, por conta dessa segregação forte que havia em sua época. Em 1965, ele encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, desde Selma até Montgomery. Mas sua luta teve um fim trágico, quando a sua vida foi interrompida por um tiro, enquanto ele descansava na sacada de um hotel em Memphis, onde apoiava o movimento grevista dos lixeiros. Em 1977, houve uma homenagem póstuma, representada por sua esposa, Coretta Scott King, onde ela recebe a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 2004, ela recebeu a Medalha de Ouro do Congresso Americano pelos 50 anos da promulgação da histórica Lei dos Direitos Civis. Nos Estados Unidos, a partir de 1983, com Ronald Reagan, instaurou o feriado nacional chamado do Dia de Martin Luther King. A partir de então, todos os dias 20 de janeiro são declarados e dedicados a celebrar a vida desse homem tão importante para a história no combate ao racismo. É uma história inspiradora para nós, seminaristas, futuros pastores. Este homem que foi engajado aí na defesa e na luta, ele não ficou apenas no discurso, mas ele foi para a luta, foi para a prática, e fica o exemplo para nós, a inspiração para que nós, em nossas futuras igrejas, em nossas futuras comunidades, tenhamos essa inspiração de lutar também pelos menos favorecidos, pelos necessitados, e que possamos também praticar o Evangelho de Deus em busca do reino de Deus e da realização daquilo que Deus nos chamou para fazermos. Deus nos abençoe. Nós teremos agora a palavra com o nosso irmão Raul. Olá, colegas e professor. Ainda falando sobre Martin Luther King, eu vou trazer as principais obras de Martin Luther King para enriquecer o nosso trabalho e para demonstrar quanto importante foi a biografia dele. Ele escreveu um livro chamado Por que Não Podemos Esperar, que trata-se de uma análise eloquente dos fatos e as pressões que impulsionaram o movimento dos direitos civis até as marchas públicas que tomaram as ruas daquela época. E isso influenciou as do nosso tempo também. Mais de 5 décadas depois da sua morte, as palavras de Martin Luther King se mostram atuais para o mundo. No livro, o autor descreve os acontecimentos cruciais que impulsionaram a campanha pela justiça racial, que é um movimento oriundo e nascido em balcões de lanchonetes e reuniões de igreja no seu tempo naquela região. Ainda ele escreveu também A Dádiva do Amor. É uma coleção clássica de 16 sermões cristãos pregados pelo reverendo Martin Luther King entre a sua prisão em julho de 62 e o início de 63.
quando ele se preparava para o notório movimento pacifista da campanha de Birmingham. O Dr. King escreveu os sermões A Dádiva do Amor, que é esse compêndio. Na época, a injustiça econômica e social assombrava o mundo. E originalmente os escritos, ou melhor dizendo, para os membros da Igreja Batista, né, essas homilias expressam a maneira cristã de encarar os males sociais que aquele povo enfrentava naquela região. Depois nós temos uma obra chamada As Palavras de Martin Luther King. Martin que liderou uma revolução que mudou para sempre os Estados Unidos e se estendeu por todo o mundo, tornando-se símbolo da luta pela igualdade e pela paz. Foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz em 64, alguns anos antes do seu assassinato. Essa edição reúne os trechos mais marcantes de seus discursos, sermões e livros, divididos em temas como racismo, paz, fé, religião e justiça, e também a liberdade. Suas palavras são exemplos vivos de coragem, fé e de integridade. Depois, para finalizar, nós temos a autobiografia, que é escrito com as suas próprias palavras, essa autobiografia que faz história a Martin Luther King, né, a criança e estudante de maneiras amáveis e inquisitivas que se irritou e acabou se rebelando contra a segregação racial. O jovem ministro dedicado que continuamente questionou a profundidade de sua fé e os limites da sua sabedoria. É o marido, o pai amoroso que buscava o equilíbrio e as necessidades da sua família, com as de um crente motivado, né, de um movimento nacional. E o líder reflexivo que foi e mundialmente famoso, que foi despedido por uma visão de igualdade para as pessoas em todos os lugares. Lembrando que tem inúmeras obras na internet de domínio público e até mesmo para a gente adquirir, né, pagas, sobre a vida de Martin Luther King. Mas o nosso objetivo aqui nesse contexto era trazer as obras que ele mesmo escreveu, né? E essas são as 4 que nós achamos aí por bem colocar no nosso trabalho. Essa é a minha fala. Como qualquer pessoa, desejo uma vida longa. A longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isto agora. Quero apenas fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu que eu subisse ao monte. Olhei lá de cima e pude contemplar a terra prometida. Pode ser que eu não entre lá com você, mas quero que você saiba esta noite que, como povo, nós entraremos na terra prometida. É por isso que estou feliz nesta noite. Não estou preocupado com nada. Não temo homem algum. Meus olhos viram a glória do Senhor que vem. Essas foram as palavras de Martin Luther King Jr. na noite anterior ao seu assassinato em um hotel, quando deram uma entrevista. Falar da contribuição e do legado do Dr. Luther King vai muito além do que nós lemos e ouvimos através de movimentos classistas, né, movimento do negro, movimento contra o racismo ou qualquer tipo de segregação racial. Martin Luther King, como um pastor batista, um cristão, ele viu a questão do problema do racismo norte-americano muito além de simplesmente uma luta de classe. Ele tomou como base para o seu movimento o amor, a não violência. Martin Luther King soube fazer um diagnóstico preciso da sociedade norte-americana, qual era o real problema daquela sociedade. E ele viu que a sociedade ela estava estruturada no racismo. E a própria nação que se dizia protestante, uma nação cristã, né, com teologias distorcidas, a igreja justificava o seu racismo, né, com teologias distorcidas, dizendo que os negros eram
a descendência amaldiçoada de Cã, né? Por isso, eles deveriam ser apenas servos, bons garçons e boas domésticas, empregadas domésticas. E a igreja com essa postura. Então, Martin Luther King, olhando para todo esse contexto da sua sociedade, né, ele viu que esse racismo era estrutural, né, e que ele teria que denunciar esse racismo de alguma forma e fazer com que a nação visse, né, o real problema. E com base no Sermão do Monte, a justiça, né, do reino de Deus que viria, ele bolou uma estratégia em que a violência sofrida por eles, né, deveria ser combatida com o amor, com o evangelho de Jesus Cristo, né, e com os seus próprios corpos, né, como ele mesmo disse, o que nós temos são os nossos próprios corpos, nós não temos mais nada para oferecer, né. Então ele conseguia fazer com que o seu inimigo, o seu oponente, se autodenunciasse com as suas agressões ao negro, né? Aquela sociedade que estava ali sendo discriminada. Então, Martin Luther King, ele tinha esse princípio de que a luta dele era muito além do que simplesmente conquistar leis contra a segregação. Ele viu que a luta dele era contra uma nação inteira que se dizia cristã, mas que estava cega pelo seu racismo. E esse propósito maior de Luther King foi que o levou a esse grande êxito, porque ele viu além, né, do que muitos em volta dele estavam vendo, que era apenas só uma luta pelos negros, pelo racismo. Não. Ele viu uma doença em toda a sociedade norte-americana. E foi isso que ele combateu. Além, né, de tudo isso que nós vemos e ouvimos, né, dos movimentos aí que tomam Luther King e o seu movimento emprestado para, né, se inspirarem, ele foi muito mais além do que simplesmente uma luta de classe. Nós, como seminaristas e futuros pastores, né, devemos também saber fazer a leitura da nossa cultura, da nossa sociedade, ver a real necessidade que ela tem, né, e assim, né, biblicamente, fundados na palavra de Deus, na pregação do Evangelho como a solução para qualquer sociedade, né, planejar junto com a nossa comunidade como alcançaremos, como resgataremos essa sociedade que está perdida, cega, em meio de tanto pecado, né, tanta cegueira, né, que leva-nos a cometer tantas coisas, né, desumanas, né. E a pergunta na época era que Philip Yancey faz no seu livro A Alma Sobrevivente, né? O que a igreja ainda teima em fechar os olhos e ir na contramão daquilo que é um clamor urgente da sociedade, né? O que a igreja hoje fecha os olhos para o clamor urgente da nossa sociedade? Nós devemos estar atentos a isso e responder essas perguntas, né, com o nosso trabalho na propagação do Evangelho, né, de Jesus Cristo. Luther King é uma inspiração para nós, futuros pastores, em envolvermos na causa de corpo e alma e oferecer os nossos corpos em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.